Você já parou para pensar se a humanidade realmente está sozinha no universo? O espaço é absurdamente vasto, tão grande que, não importa para onde apontemos nossos telescópios, o que vemos é basicamente escuridão, interrompida apenas pela luz de estrelas que talvez nem existam mais. Ainda assim, milhões de pessoas ao redor do mundo se recusam a aceitar que estamos sozinhos. Para a ciência, a maioria dessas teorias não passa de especulação. Mas existe um detalhe que incomoda até os cientistas mais céticos do planeta. E se alguns astronautas realmente tiverem visto coisas que nunca deveriam ter visto? Tudo começa em um dos momentos mais importantes da história humana. As missões Apollo, em uma época sem celulares, sem GPS e com computadores mais fracos que uma simples calculadora atual. O ser humano conseguiu romper a atmosfera da Terra e chegar até a Lua. Qualquer falha mínima significava morte instantânea. E foi exatamente durante uma dessas missões que algo inesperado aconteceu. Segundo Neil Armstrong e seu companheiro de voo, momentos antes do pouso lunar, um objeto estranho apareceu a poucos metros da nave. Um objeto que, anos depois, surgiria em gravações oficiais passando em altíssima velocidade ao lado do módulo. À primeira vista, poderia ser apenas uma esfera branca, talvez um simples detrito espacial, mas então surge a pergunta inquietante. Por que os próprios astronautas evitaram comentar o ocorrido naquele momento? Décadas depois, uma gravação confirmada pela própria NASA causaria ainda mais desconforto. Nas imagens, um objeto metálico parece orbitar a Terra. Olhando rapidamente, poderia ser apenas lixo espacial, mas o contexto torna tudo muito mais perturbador. Porque esse mistério começa muito antes da era espacial. Em 1899, Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história da humanidade, captou sinais vindos do espaço que não correspondiam a nenhum fenômeno natural conhecido na época. Quase 60 anos depois, em 1954, a Força Aérea dos Estados Unidos relatou a presença de 2 satélites desconhecidos orbitando a Terra. O problema é simples. O primeiro satélite humano só seria lançado 3 anos depois. Pouco tempo depois, a Marinha Americana detectou outro objeto ainda mais estranho. Um satélite escuro, de grandes proporções, orbitando a Terra em sentido contrário ao dos satélites conhecidos. Segundo registros oficiais, ele teria o tamanho aproximado de um caminhão e pesaria cerca de 15 toneladas. Até hoje, não existe consenso sobre a origem desse objeto. Fotos surgiram. Algumas mostram algo que lembra partes de foguetes. Outras não se parecem com absolutamente nada já construído pelo ser humano. E esse não seria o único caso estranho envolvendo astronautas. Durante outra missão espacial, um astronauta, conhecido por sua extrema calma, relatou algo assustador. Segundo ele, centenas de objetos desconhecidos voavam acima de sua nave, em altitudes impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Ao retornar à Terra, ele tentou relatar o ocorrido, mas foi imediatamente silenciado. A explicação oficial foi a alucinação causada pela altitude. Anos depois, já aposentado, ele voltou a falar publicamente sobre o que viu. Ainda assim, até hoje, há registros afirmando que esse evento simplesmente nunca existiu. Em 2017, astrônomos detectaram algo ainda mais estranho, um objeto chamado Oumuamua, o primeiro corpo interestelar já registrado passando pelo nosso sistema solar. Seu formato era incomum, ele não deixava rastro de gás e apresentou uma aceleração inexplicável. O mais estranho é que, ao deixar o sistema solar, sua trajetória mudou completamente, alcançando velocidades absurdas, incompatíveis com qualquer objeto natural conhecido. Pouco tempo depois, outro objeto semelhante foi detectado, levantando uma pergunta incômoda: coincidência ou padrão? Alguns astronautas também relataram ouvir sons vindos do lado de fora da nave, sons semelhantes a sonar. O problema é simples: no vácuo, o som não se propaga. A explicação oficial fala em falhas nos equipamentos de áudio. Mas então surge outro caso ainda mais perturbador. Um astronauta chinês
completamente sozinho em órbita, relatou ouvir batidas claras na lateral de sua nave, como se alguém estivesse tentando entrar. Ao retornar à Terra, engenheiros analisaram todo o casco da nave. Não havia marcas de impacto, não havia danos, não havia absolutamente nenhuma explicação. Talvez tudo isso tenha explicações simples, que ainda não compreendemos. Ou talvez existam coisas lá fora que a humanidade ainda não está pronta para aceitar. A pergunta não é mais se estamos sozinhos no universo. A verdadeira pergunta é: se não estivermos, por que eles estão apenas observando?